Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Hoje é dia da gente falar sobre direção segura no inverno, né? O inverno chegou, com ele algumas mudanças no próprio comportamento e também nas condições do clima. Mais neblina ao amanhecer, né? O dia também escurece mais cedo, a gente não tem mais aquelas tardes de verão que a gente dirigia com claridade até às 6h30, 7 horas da noite. Tem tanta coisa que muda, né, Ludmila? Bom dia! Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. É verdade, Fernanda. Nessa época da estação, né, do inverno, a gente precisa redobrar a atenção, principalmente que nós temos um aumento de fluxo para a região de montanha. É uma região que é já de difícil acesso por conta das condições da pista, então é importante a gente redobrar essa atenção, né? Uma coisa que a gente sempre pede, o cuidado na manutenção dos veículos, principalmente pneus e freios, né? Porque é uma região de montanha, a gente precisa ter muito cuidado com a manutenção dos nossos veículos para trafegar nessa região. Então, você que está se direcionando, por exemplo, para Pedra Azul, não deixem de verificar os freios e os pneus. Eles são de fundamental importância. E você bem lembrou também, né, Fernando, nessa época do ano a gente tem, vamos ter mais uma onda de frio aí, provavelmente vamos ter algumas regiões que nós vamos ter aquela neblina, né, que fica na estrada, e para andar na neblina a gente precisa saber qual farol usar. Então a gente reforça que na neblina você precisa usar o farol baixo. Por quê, Fernanda? Porque quando a região ela está com densidade, né, por conta da neblina, não adianta você aumentar o farol. Isso vai inviabilizar você enxergar. Então você tem que baixar o farol para que a luminosidade te permita verificar o que tem logo próximo ao seu veículo. E sempre que você estiver numa área de neblina, reduza, né, a velocidade, porque você vai ter um poder de visão bem menor, então você tem que estar bem mais atento do que habitualmente. Então, use ou farol baixo, ou se seu carro tiver aquele farol de neblina, também é possível, né? Isso aí. Uma outra coisa importante, Fernanda, muitas pessoas acabam aprendendo a utilizar, vamos dizer, no momento que precisa, né? É um sistema de desembaçamento, né? Ou desembaçador dos veículos, né? Muitas pessoas não sabem como utilizá-lo, então, se você está com carro novo, eu sugiro que leia o manual, mas basicamente, o que o desembaçador vai fazer? Ele vai pegar nos carros que tem ar-condicionado, né? Ele vai, quando você clicar nele, ele vai jogar para uma temperatura mais fria, uma velocidade maior, direcionando para o vidro, né? Porque isso vai fazer com que a umidade que está dentro do seu veículo, ela saia. E é importante porque você precisa enxergar. Então, não é ideal você passar a mão para tentar desembaçar e a gordura da sua mão pode piorar. Então, tudo isso pode atrapalhar a sua visibilidade. Então, vejam se o seu veículo tem o sistema de desembaçador e, caso não tenha, ligue o ar-condicionado e direcione para os vidros, que é uma forma também de garantir visibilidade. Isso é muito legal, tá? Que realmente eu mesma, quando me deparo com uma situação como essa, né, vidros fechados, um clima mais frio, costuma embaçar e eu não sei qual deles usar. Eu acho que eles têm 3 opções hoje, não é? De desembaçador? Tem. Os mais novos têm, né, diferentes opções. Mas, basicamente, se você não souber, você pode fazer isso, né? Ah, não sei o botão que eu vou ligar. Você liga o ar-condicionado, né, no máximo, porque por isso que quando a gente liga o desembaçador dá aquele barulhão, né? Porque ele tá ligando o ar-condicionado no máximo e direcionado pro para-brisa, não direcionado para a pessoa que está dentro do veículo, né? Que normalmente o ar-condicionado ele pode ter diferentes direções, né? Voltado para os seus pés, para você, ou no caso aí do para-brisa. Então, se você já consegue fazer essa questão,
temperatura mais fria e velocidade máxima, você consegue desembaçar rapidamente o seu veículo. E aí também deixar um pouco da fresta do vidro aberto ajuda a tirar essa umidade de dentro do veículo. Isso. E o Wallace está até incluindo aqui, ele falou assim, olha, nesse período do ano tem muita fumaça da seca do café nas montanhas. Verdade. A fumaça, ela leva a mesma lógica da neblina, Fernanda. A gente tem que estar com o farol baixo. E se a gente teve em alguns episódios durante o verão, nós tivemos ali na área do contorno a queima da turfa, né? Que também dá muita fumaça. Ali, se você tiver dúvida se dá ou não para ir, não vá. Se você não estiver enxergando e tiver que atravessar a fumaça, por quê? Pode ser que tenham veículos parados na fumaça, isso pode ser muito perigoso. Então, na dúvida da condição do tamanho da fumaça, vamos dizer, não entre naquela área. É melhor você ir para o acostamento e ligar o pisca-alerta, entendeu? Mas se for uma fumaça não muito densa, você pode atravessar lembrando de usar o farol baixo e reduzir a velocidade. Porque se você tiver um veículo parado nessa área de fumaça, até mesmo neblina, né? Você consegue frear a tempo. É difícil, né? Muito, A gente precisa sempre estar atento e não se distrair de forma alguma. Voltando à nossa questão da área de montanha, né? Que hoje a gente está com um fluxo enorme, né? Na volta do último feriado foi gigante as filas da descida de Pedra Azul para Vitória. Lembrar de não ultrapassar em local proibido. Vamos frisar com os motoristas, principalmente nessa região da 262, nós temos uma área gigante de proibições de ultrapassagem e a multa por ultrapassagem em local proibido é de 7 pontos, é gravíssima, valor de R$ 1.467. E ainda, se porventura você forçar a ultrapassagem, é de R$ 2.900. E tanto uma quanto outra vão gerar uma insegurança, né, viária tamanha. A gente não quer. As colisões frontais, elas são praticamente sinistros de alto impacto e geram, consequentemente, mortes, né? A gente não quer isso. Então, a gente está reforçando, a PRF tem reforçado, principalmente a questões das ultrapassagens e a redução da velocidade, Fernanda. A gente precisa muito conscientizar os nossos motoristas que, por mais que eles tenham veículos potentes, tenham veículos que tenham condições de empregar 150 km por hora, as nossas rodovias, elas não comportam isso. Por exemplo, a média da 262 é 60 km por hora. E ela é 60 km por hora por conta da segurança viária, por conta tanto do traçado quanto da grande quantidade de pessoas que entram nas rodovias. Então, é a média que foi definida por conta da segurança. Então, trafegue dentro da média, que isso é importante não só para você, mas para todos que ali estão utilizando a via. Tem um ouvinte aqui me perguntando sobre um farol no teto da cabine de carretas. Isso é permitido? No teto? É. No teto deve ser aqueles faróis auxiliares. Alguns faróis auxiliares, eles são permitidos desde que venham de fábrica, tá, Fernanda? É importante a gente frisar isso. Mas tem motoristas que alegam, por exemplo, que os meus faróis eles não são potentes o suficiente, vou colocar mais. Isso não é permitido. É muito comum você ver, por exemplo, caminhoneiros colocando faróis próximos às placas, afirmando que eles querem aumentar a visibilidade da pista, quando na verdade esses faróis próximos às placas, eles fazem o contrário, eles impedem, por exemplo, de verificar a placa pelos sistemas de radares e outros mais. Então, se tiver qualquer farol fora do modelo de fábrica, isso é considerado sim uma infração. Então é importante, tem estratégia nisso, né? Sim, tem estratégias, entendeu? Infelizmente, nós verificamos isso, é muito comum, infelizmente, mas é uma forma de não ser identificado, e isso é proibido. E falando em iluminação,
A pergunta do seu José aqui sobre o farol de LED. Ele disse que, na opinião dele, o farol de LED é muito mais seguro do que a lâmpada de LED, que é fria. Isso aqui é uma proibição, né? Não, então, leva a mesma lógica que eu acabei de falar. Tem veículos que eles já estão estabelecidos de acordo com as normas do CONTRAN e podem sim usar os faróis de LED. Mas normalmente esses veículos, Fernanda, são veículos que vêm de fábrica, porque tem um LED que é permitido. Se porventura eu quiser colocar um farol de LED no meu carro, eu posso, mas eu tenho que ir até o Detran e fazer essa modificação do meu veículo, porque eu tenho que constar que eu coloquei um farol de LED que é permitido e de acordo com a resolução do CONTRAN. Eu não posso simplesmente ir na loja e fazer isso, não. Ok. E uma perguntinha aqui do Oséias, que não tem a ver com dirigir no inverno, mas eu acho que pode valer para muitos dos nossos ouvintes. É sobre um recall. Ele diz que ele precisa de fazer um recall, só que a concessionária diz que só pode atendê-lo em outubro. A pergunta dele é a seguinte: se durante esse período eu for chamado, barrado, né, flagrado numa blitz, sou penalizado? Então, ótima pergunta do Oséias, e é bom que a gente consegue desmistificar, né, responder a várias questões. Primeira coisa, Fernanda, o Código de Trânsito Brasileiro, ele foi modificado em 2020 com o objetivo de não licenciar veículos que não atendam ao chamamento do recall, né, que são os chamamentos daqueles que têm algum impedimento, né, um consumidor que está com algum reparo ou substituição para fazer no seu veículo. Então, desde 2021, se eu sou chamada e tenho um prazo de 1 ano, tá, Fernanda? Então, a pessoa, ela tem 1 ano para fazer esse recall. Só vai ter o licenciamento travado, vamos dizer, não vai ter a emissão do licenciamento se você não atender dentro de 1 ano. Então, no caso do Oséias, eu não sei exemplificar se ele está ou não. Se ele já tiver sido chamado e só agora ele se deu conta de que o licenciamento não foi emitido, então ele pode ser sim parado por um agente de trânsito e ter seu veículo retido. E por que isso, Fernanda? Os recalls, eles têm como principal função garantir a segurança viária. A gente pode, por exemplo, citar o caso daqueles airbags da Takata. Não sei se vocês recordam. Lembro. Esses airbags, só no Brasil, para você ter ideia, Fernando, nós temos mais de 5 milhões de veículos que precisam trocar. E só metade desses veículos até hoje fizeram a troca necessária. E com isso, a gente já teve 8 mortes no Brasil por conta de acionamento desse airbag defeituoso. Entendi. Então, a gente não está falando só de algo que é não pagamento de licenciamento ou uma taxa. Não, nós estamos falando, sim, de uma obrigatoriedade de segurança viária. Então, no caso do Oséias, se ele já tiver passado desse prazo de 1 ano e ele for parado, o veículo dele, sim, pode ser retido. Entendido. Ludmila, obrigada, viu? Até terça que vem. De nada. Uma ótima tarde. Até mais.